Mas você olha, independentemente do resultado desse jogo, aquela história de que a promessa de que seria o último ano em disparidade, não, é uma mentira, foi uma promessa de político. O Vasco continua com sérias dificuldades para montar o seu elenco. Vou torcer pro Flamengo. Joguei no Flamengo, sempre gostei do Flamengo. Sou corintiano de garoto, mas o Flamengo sempre foi assim uma coisa à parte, né? Para quem via o Campeonato Carioca quando eu era garoto pela TV Tupi aqui em São Paulo. Eu, assim, no papel, em termos de elenco, o Flamengo é o melhor time do Brasil. Não é que ele é só melhor que o Vasco, né? Ele é melhor que os outros todos. Fala, nação rubro-negra! Sejam todos muito bem-vindos. Galera, nesse vídeo você vai acompanhar a bancada do All Sport falando sobre o clássico Flamengo e Vasco, inclusive desmentindo o dirigente do Vasco da 777. Ainda o Casagrande revelando que vai torcer para o Flamengo e a jornalista Alice se rendendo ao Mengão. Galera, esse vídeo tá bem legal, né? Quero deixar aí os créditos pro All Sport, link estará aqui na descrição desse vídeo. Assista até o final para você pegar aí todas as informações e também aí os detalhes desse debate falando sobre Flamengo e Vasco. E aí, quem será que vai ganhar esse clássico? Vamos acompanhar. Solta aí, produção. Não, lá eu vou torcer pro Flamengo. Não tem essa de bagunçar campeonato nem nada. Vou torcer pro Flamengo. Joguei no Flamengo, sempre gostei do Flamengo. Sou corintiano de garoto, mas o Flamengo sempre foi assim uma coisa à parte, né? Para quem via o Campeonato Carioca quando eu era garoto pela TV Tupi aqui em São Paulo. Eu comecei a ver o Campeonato Carioca por causa que o Rivelino foi pro Fluminense. E acabei gostando do Flamengo, vendo o campeonato. E aí, vou torcer pro Flamengo, lógico. Renato, o ano passado, no final do ano retrasado, na verdade, o dono da SAF do Vasco, né, um dos representantes, disse que aquele tinha sido o último jogo com diferença técnica entre os dois times, que a partir dali Vasco e Flamengo voltariam a competir. Não foi o que a gente viu no ano passado. Vai ser o que a gente vai ver agora? Acho muito pouco provável, Marília. Se você analisar o elenco do Flamengo e o elenco do Vasco, ainda há uma disparidade gigantesca. Claro que num clássico como esse, pode até o Vasco vencer. Mas o normal é o favoritismo absoluto do Flamengo, né? O time do Flamengo é muito mais forte do que o do Vasco. Qualquer coisa que não seja vitória do Flamengo é uma mini zebra. Só não digo que é uma zebra porque clássico, como dizia o Jardel, é clássico e vice-versa. Mas você olha, independentemente do resultado desse jogo, aquela história de que a promessa de que seria o último ano em disparidade, não, é uma mentira. Foi uma promessa de político. O Vasco continua com sérias dificuldades para montar o seu elenco. Melhorou, é verdade, melhorou. Trouxe o Ramon Dias, que está se revelando um bom treinador. Trouxe Veguete, trouxe Payet, que é muito bom jogador, principalmente esse ano que está fininho, francês. Mas se você olhar os dois elencos, ainda há uma disparidade muito grande. O Flamengo, como a gente estava conversando aqui, por tudo que se tem dito, vai jogar mesmo com o time titular da excursão, e não o time titular que jogou o último jogo. Ou seja, deve voltar o Varela para a lateral direita, Fabrício Bruno no lugar de Davi Luiz, e voltam Pedro e Cebolinha no ataque, em lugar de Gabigol e Bruno Henrique. Mas o meio-campo será o meio-campo virtuoso, né, com os 4 tenores, Pulgar, Gerson, De Arrascaeta e De La Cruz. O jogo promete ser um jogo interessante. O Vasco com certeza vai tentar superar na garra, na entrega, no espírito de luta, a diferença técnica que é a favor do Flamengo. O Flamengo é bem favorito nesse confronto. Antes de passar para a Alice, queria que eu esqueci de pedir no finalzinho da história de Palmeiras e São Paulo, para você dar um plá de Lázaro. A gente tem um post aqui, apuração do Danilo Lavieri, se não me engano, e tem mais alguém. Se vocês colocarem o post, eu vou dar o crédito ao repórter, que o São Palmeiras tenta repatriar o Lázaro, que foi importante no comecinho do Dorival, né? Quando o Dorival pega o time do Paulo Souza, ele é vendido, a gente está vendo aí, ele está no Almeria, e o Palmeiras encaminha a contratação por empréstimo dele por 1 ano, com proposta de compra. Dá umas dicas do que é o Lázaro, e eu vou, na verdade, perguntar para ele sobre o Clássico Carioca. É um bom jogador, só isso. Não é um jogador de fazer a diferença. É um bom jogador. O Palmeiras está sem o Dudu, está sem o Bruno Rodrigues, que machucou. Ele pode entrar ali para compor. Mas não é um jogador que vai vir fazer espuma. Ele com o Dorival, ele se destacou no Flamengo B. Quando o Flamengo abriu 2 times, né? Um para disputar o Brasileiro, o outro para disputar as Copas, o Lázaro ficou no time que disputava o Brasileiro.
E aí fez boas partidas. É um bom jogador, nada além disso. Jogador destro, que joga pela esquerda, né? Famoso pontinha de pé trocado. Fez, inclusive, o gol do título mundial sub-17 do Brasil, né? É um jogador com passagens em categorias de base, de seleção, mas eu não acho que seja um jogador excepcional. E o Almeria, clube dele, está em último lugar no campeonato espanhol, né? Então, e ele também, a temporada dele esse ano, né, que é metade do final do ano passado para agora, acho que ele fez 2 gols só. Ele não é goleador, não. Ele é um jogador lépido, digamos assim. Vai ajudar a compor o elenco do Palmeiras. Mas o Palmeiras que não espere que ele vá ser o substituto absoluto do Dudu, porque ele não é. Mas ele tem uma coisa, não seja ingratão, Renato. Ele fez o gol no Mineirão que deixou o Flamengo vivo na Copa do Brasil de 2022. Traz o 2-1 de lá, e aí tem o tal do inferno vermelho. Ele é um jogador que deixou o Dorival vivo na competição que levou ele aos títulos do mata-mata. Eu não deveria gostar, e você deveria gostar. Mas o problema a história está cheia de jogadores que fizeram gols importantes e que não eram craques. Basta ver no Internacional Adriano Gabiru. Adriano Gabiru fez o gol do título mundial contra o Barcelona do Ronaldinho. E o que mais fez o Adriano Gabiru? Bulhufas, nada. Eu, sem querer causar trauma... Eu tentei que vocês ficassem amigos via Lázaro. Não foi possível. Eu só ia pontuar aqui que há um exemplo clássico, sem querer trazer más lembranças para o Renato, Deivinho, né? Daverson fez o gol do título da Libertadores para ficar no Palmeiras. O Breno Lopes fez o gol da Libertadores anterior. Então, todo esse time que o Palmeiras construiu com Abel Ferreira foi campeão da Libertadores com gols de Breno Lopes e Daverson. Então, realmente comprova aí o ponto do Renato. E para falar do clássico carioca, Marília, que você tinha me perguntado, eu, assim, no papel, em termos de elenco, o Flamengo é o melhor time do Brasil. Não é que é só melhor que o Vasco, né? Ele é melhor que os outros todos, em termos de, se a gente olhar, né, peça a peça, posição a posição. Ele briga junto com o Palmeiras por conta do conjunto do trabalho, da longevidade e do que o Palmeiras oferece no coletivo. E o Vasco é um time que, assim, não caiu, né? Porque se eu acreditasse em Deus, eu diria que não caiu porque Deus não quis. Então, querer comparar os dois, a única coisa que coloca os dois né, que vale a pena a gente ter essa discussão é o fator clássico, em que essa motivação acaba empurrando o time e, de novo, assim como eu falei, né, teria uma importância maior para o São Paulo o título do que para o Palmeiras, para o Vasco tem uma importância muito grande ganhar do Flamengo. Né? O Flamengo não muda de patamar se perder do Vasco. O Vasco tem aquele respiro, né? Pô, ganhamos do Flamengo, que é um dos melhores times do Brasil. Mas, por mais também que haja uma evolução aí, o Vasco não tá voando no Campeonato Carioca, se enrolou com o Bangu, que ontem tomou um passeio do Fluminense, né? Então, é um começo de temporada assim, que não tá tão animador para achar que dá para ganhar do Flamengo, que agora tá voltando, a gente vai ver como é que ele começa a temporada de verdade e tal, mas é um time muito forte, né? Muito forte. O time B do Flamengo hoje é mais forte que o time A do Vasco. Você pegar o time reserva do Flamengo, ele segue sendo favorito contra o Vasco. Então tá aí, meus amigos e minhas amigas, né? Você viu aí ela falando, né? O time B do Flamengo hoje é mais forte do que o time do Vasco. Rapaz, essa daí eu gostei, hein? Vou falar pra vocês, meus amigos, daqui a pouquinho estarei trazendo mais novidades aqui pra vocês, tá? Então faz o seguinte, já se inscreva no canal se você ainda não é inscrito aqui no canal. Ativa a notificação no sino, clica aí nesse sininho que tá aí do lado, coloca ali em todas as notificações e aí toda vez que lançarmos um conteúdo novo, né, com informações do mais querido e mais amado para vocês, você vai receber em primeira mão. E também peço a você, meu amigo e minha amiga, na humildade, ó, deixa aí o seu like. O seu like é muito importante para o crescimento do nosso trabalho, isso ajuda demais, tá? Aproveita e clica aí para dar uma olhada nos vídeos que a gente vai estar colocando aqui todos os dias para vocês, né? Já estamos colocando todos os dias aí vídeos muito bons aqui para vocês, tá? Lembrando que os créditos desse vídeo vai para a galera do UOL Sport, o link está aqui na descrição. Agora eu vou deixar aí 2 janelinhas para você escolher o próximo conteúdo que você quer assistir e daqui a pouco eu trago mais novidades. Vou nessa, saudações! Fui!